Olá pessoal, do 8º ano da Escola Municipal Clemente Mariani. Eu sou a professora Suene, da disciplina de Língua Portuguesa. Estou com a professora Vanusa, da disciplina de Redação. Estaremos aqui para apresentar uma videoaula onde vocês verão aí em redação, romance e novela de ficção científica. Junto com o romance e novela de ficção científica, nós introduziremos a parte gramatical, onde trataremos do adjunto adverbial. Veremos agora um pouco sobre o gênero romance e novela de ficção científica. Romance é uma narrativa ficcional em prosa, mais longa que o conto ou a novela, na qual as ações ocorrem em conjunto e as personagens podem surgir no decorrer do tempo. Dentro do romance, para você ter uma ideia, porque muitas vezes a gente entende que o romance parte para questões amorosas. Não, este romance que nós estamos falando no momento é uma narrativa, é uma obra literária que se apresenta narrando fatos de determinados personagens, certo? Então, diante disto, nós podemos narrar fatos ou contar histórias de romances policiais, de romances de aventura, de romances históricos, romances regionais e assim sucessivamente. Então, dentro dessa perspectiva, nós estamos vendo que ele tem um enredo, uma estrutura básica. E essa estrutura básica está em o narrador, que é a pessoa que está narrando a história, a personagem, o enredo e o tempo. Sendo que o tempo ele está em uma sequência geral dentro do romance, porque está ocorrendo todos os fatos dentro de um determinado tempo. Enquanto na novela se tem um depoimento com narrativa breve, maior que o conto e menor que o romance, e que se caracteriza por apresentar uma espécie de concentração temática em torno de um número de personagens. Essa daí é mais breve, por ela ser curta, então é uma narrativa que apresenta que a situação temática está centrada nas personagens, principalmente na principal, que desde o início ao fim fica se esperando o final do enredo, que vai ocorrer com aquela personagem. Agora, dando continuidade, entrando na nossa parte gramatical, como foi falado aí, feito uma síntese sobre romance e novela, ficção científica. Então, nós temos aí, para ser trabalhado dentro desse adjunto adverbial, temos um texto chamado Homem Bicentenário, que na verdade é uma novela, são fragmentos, pequenos fragmentos sobre novela. Então, na página 52, 53, vocês terão aí a fala de algumas coisas sobre o adjunto adverbial. Quando eu digo adjunto adverbial, adjunto adverbial, são que ligações junto, está junto termos, junto ao adverbial, verbo, verbial, que vem do verbo. Então, tudo que se fala ao redor do verbo são que adjunto adverbiais, certo? Então, para começar, aí nós temos aí o conceito. O que é adjunto adverbial? É o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade, que vocês encontrarão no livro de vocês, na página 53, um quadro bem explicativo. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um adjetivo ou de um advérbio.
Observe aí alguns exemplos abaixo aí, onde fala, ou eles se respeitam muito. Seu projeto é muito interessante. O time jogou muito mal. Para começar, a gente vai o quê? Observar onde está o verbo. Porque se os termos que estão ao redor do verbo estão o quê? Fazendo uma síntese sobre o verbo. Eu digo, eles se respeitam muito. Então, onde é que está o verbo? Respeitam. Muito é o quê? O advérbio de quê? Muito. É a intensidade. Como é que eles se respeitam? Se faz a pergunta. Se eu for fazer uma análise morfológica, eu vou estar fazendo uma análise sobre o que cada palavra indica dentro das classes gramaticais. Certo, gente? Então, quando eu digo análise morfológica, não é isso? Então, a gente tem verbo aí, temos pronome, não é isso? Temos o muito, que é um advérbio de quê? De intensidade. Seu projeto é muito interessante. Seu, eu já estou trabalhando na análise morfológica, seu. Então, eu vou trabalhar o seu como pronome o quê? Demonstrativo. Projeto, o substantivo, é, né? Verbo, muito. O advérbio de intensidade, interessante, é a qualidade, que é o adjetivo. Como é o projeto? Muito interessante. Então, e assim por diante, quando eu falo, quero que vocês se lembrem de uma coisa. Quando falo análise morfológica, eu estou trabalhando com classes de palavras, ou seja, classes gramaticais. Certo, gente? O time jogou muito mal, eu vou identificar que é o verbo, que no caso, jogou, do verbo jogar. Né? O time, que é o artigo, análise aí, time, que é um substantivo, jogou o verbo muito, advérbio de intensidade, e mal é a qualidade que a gente atribui a quem? Um adjetivo mal. Ok? Pronto. Agora eu quero dar só mais um exemplo a vocês, para que vocês possam responder no livro de vocês as atividades. Observe bem que é uma frase onde vai circular ao redor do verbo os termos que vai fazer a ligação. Por exemplo, navegue grátis na internet por um mês. Olha só, navegue grátis na internet por um mês. Primeiro a gente vai achar o verbo. Então o verbo é navegue. Se eu for fazer uma síntese aí, a análise, né, sintática ou, né, morfológica, eu posso fazer isso? Não. Eu vou o quê? Apenas indicar qual é o advérbio do verbo navegar. Então eu coloco aí, navegue. Identifiquei o verbo. Grátis. De que modo foi a navegação? Grátis. Então é modo. Então adjunto adverbial. Na internet. Onde é que você navega? Onde? Na internet. Por um mês. Aí já estou falando do período da navegação. Certo, gente? Então, a gente, dentro de um advérbio, dentro do adjunto adverbial, tiramos o verbo e vamos classificar em que está, em modo, tempo, lugar, período, que se fala sobre mês, ano, é o tempo. Então, isso que eu quero deixar para vocês. E só reforçar mais ainda, que o termo que se junta ao verbo para indicar a circunstância em que ocorre a causa verbal se chama adjunto adverbial. Queridos alunos e alunas, chegamos ao final dessa videoaula, onde tratamos um pouco dos assuntos novela e romance de ficção científica. Também falamos um pouco sobre a questão do adjunto adverbial. Qualquer dúvida, vocês nos procurem no privado, certo? E fica aí as atividades de vocês que se estendem da página 47 até a página 55. Não esquecendo
que todas as atividades elas vão ser transcritas para o caderno com suas respectivas respostas. Um abraço, fica aí também uma mensagem que a professora Suene vai ler no momento para vocês. Não procure estudar muito hoje, procure estudar pouco todos os dias. Professor Leandro Pecchini. Boa aula para vocês.